Fala aí, galera das minhas redes sociais! Como é que vocês estão? Passaram uma boa semana? No vídeo de hoje, vamos discutir um pouco a respeito da forma de governo. Ou seja, monarquia ou república? Qual delas você acha que é melhor para preservar a liberdade de um povo e a administração pública de um Estado? Já aviso aqui de antemão que não existe certo ou errado, mas sim aquilo que está mais de acordo com os costumes do país e também com a preservação da liberdade. Ambos os sistemas são muito bons, mas qual deles seria melhor ou menos pior, de um ponto de vista analítico? Vamos descobrir! Solta a vinheta! Saudações, meus caros navegantes! Como vocês estão aí? Bom, como eu falei no início do vídeo, vamos falar um pouco hoje a respeito de forma de governo. Mas antes, é de suma importância nós entendermos o sistema ao qual nós vivemos hoje. Nós temos que o paradigma político, ou seja, o que se entende como normal, padrão de funcionamento político e do Estado, é a democracia. Nós compreendemos que, para um Estado estar correto, ele deve ser democrático. E no caso aqui, nós moramos no continente americano, nós temos a ideia de que o correto seria república. República a gente já aprende desde cedo que significa coisa do povo, coisa popular, é a coisa pública. Diferente da monarquia, que o rei controla tudo, é o poder na mão de um só, que não sei o que lá. Mas, se nós abrirmos nossos olhos para os fatos, nós podemos perceber que a coisa não necessariamente é assim. Dizem que toda monarquia, por exemplo, é tirânica. Assim, claro, como se toda república fosse democrática, não é mesmo? É claro que na república, o chefe de Estado, em regra, é eleito pelo povo. Mas e o rei? É certo que o rei não é eleito, mas ele é aclamado pelo povo. Só uma pequena diferença básica nesse quesito. Mas voltando aqui ao tema principal, o que nós podemos perceber? Eu posso dizer a vocês que democracia é uma das piores formas de administração do Estado. Nós compreendemos que é melhor nós elegermos políticos para cuidar das nossas vidas, cuidar das nossas instituições, cuidar da educação, cuidar da saúde, cuidar de todos os ramos que envolvem a sociedade. Mas, quem disse que esses políticos são realmente competentes para assumir tal postura? Será que a democracia abre espaço para isso? Abre espaço para o debate? Será que a democracia é mesmo o melhor ou menos pior desses sistemas? Já acredito que do ponto de vista de alguns, eu devo estar falando algumas blasfêmias contra a democracia. Mas, se a gente não questiona, a gente não encontra os caminhos legítimos para a liberdade. Inclusive, eu até indico para você a leitura do livro Democracia, o Deus que Falhou, de Hans Hermann Hoppe. Inclusive, o tema que estou trazendo aqui neste vídeo é de um artigo dele, de autoria dele, que se encontra no site Mises Brasil. Vou deixar o link aqui na descrição. Nesta obra, o economista alemão ele busca fazer uma comparação para fins de entendermos como é que funciona esse sistema de administração do Estado. Se nós colocarmos monarquia e democracia, qual deles traria maiores vantagens ou maiores crescimentos para o país? Nisso, ele traz a seguinte análise. Vamos supor que o Estado, o país ao qual nós moramos, fosse uma propriedade, e nós, o povo, os inquilinos. No caso do rei, ele seria proprietário. E no caso de uma democracia, o chefe de Estado eleito, ele seria um zelador. Porque ele não seria proprietário do país, e muito menos poderia usar e gozar da forma que quisesse da propriedade ao qual ele está alocando, não é mesmo? Entretanto, para que você possa cobrar mais do aluguel, o seu imóvel precisa valorizar, não é mesmo? E para estimular o aumento de capital nesse quesito, você precisaria ter mais cuidado com a sua propriedade. Tendo mais cuidado, essencialmente, se você tiver controle dos meios externos, o valor do seu imóvel aumenta. Através disso, Hoppe busca explicar o seguinte:
tanto o rei quanto o presidente, no caso, eles poderiam exigir aumento de imposto. Mas a diferença substancial nesse quesito é que o príncipe ele tenderia a evitar o aumento de impostos caso isso conduzisse ao consumo de capital. Se isso consumir mais do capital, o imóvel dele não valoriza e, consequentemente, ele acaba tendo despesas e gastos, o que não vai pegar bem ao deixar isso para o seu futuro herdeiro, certo? Em contraste, falando aqui a respeito do sistema democrático, em tese, qualquer um poderia vir a se tornar o chefe de Estado, no caso o presidente. Claro que a gente pode desconsiderar aquelas condições de inelegibilidade, certo? Mas, se você pega, por exemplo, um líder eleito, ele seria um zelador dessa propriedade. E se ele não vai ficar lá para sempre, vai ficar por um tempo determinado, ele vai estar estimulado a exaurir os recursos e o capital que ele tiver daquela propriedade. Ou explicando de uma melhor forma, conforme Hope traz aqui no livro, ele diz o seguinte: embora o zelador seja o dono das atuais receitas tributárias, ele não detém a propriedade do estoque de capital do qual decorrem as receitas. Outros é que possuem. Assim, sob condições democráticas, a tributação ultrapassa muito além seu nível sob o governo monárquico. Ou seja, se ele é incentivado a aproveitar o máximo que aquela propriedade pode trazer para ele, um aumento de impostos não vai ser tão ruim assim, no caso para ele. E no caso, ainda mais hoje no Brasil, que nós temos uma carga tributária bastante pesada, dificilmente nós sabemos quem está nos roubando, digamos assim. Nós conhecemos o governo federal, estadual, municipal, mas muitas vezes não temos conhecimento para onde vai esse dinheiro. Numa monarquia, que o poder, a chefia de Estado estaria mais centralizada, nós sabemos exatamente para onde vai o dinheiro e para que ele é usado. Na monarquia, isso traria mais equilíbrio. Não é à toa que no governo imperial de Dom Pedro II, ele mesmo dizia que despesa inútil era furto à nação. O Império Brasileiro tinha cerca de 14 impostos constituídos. Eu acho que até seriam diminuídos para 12, porque 2 deles eram relativos a escravizados. Vou deixar o link aqui para vocês na descrição. Bom, e para concluir, eu posso dizer com total segurança que a melhor forma de governo para o Brasil seria a monarquia. Eu creio que o Brasil, quando estava na fase imperial, de 1822 até o golpe de 1889, tinha maior equilíbrio fiscal e das contas públicas. Eu sei, não era perfeito, mas o Brasil caminhava a passos melhores e tinha mais segurança para a liberdade do povo. No atual sistema democrático, nós vivemos uma bagunça e uma miscelânea sem precedentes a respeito dos gastos do Estado e de uma insegurança. Quem é que vai governar depois de 4 anos? Será que minha liberdade vai ficar em risco? Além do mais, eu até destaco aqui para vocês que, de acordo com o índice da ONU, os governos que classificaríamos como melhores democracias vêm de monarquia. Essencialmente por causa dessa ótica do sistema monárquico ter um equilíbrio e também uma moderação com relação aos impostos e também com a administração pública. Eu admito para vocês que eu tenho sim uma grande simpatia com a monarquia no Brasil. Não que seja para adorar ou para idolatrar a família real ou o imperador, mas essencialmente porque isso traria uma maior liberdade para nós e também uma maior fragmentação do poder e, se caso políticos corruptos forem eleitos, que o imperador pode usar do poder moderador para dissolver o Congresso e convocar novas eleições. Tudo bem, às vezes nós cometemos erros nas urnas, mas seria de suma importância nós termos uma Constituição para que nos desse as ferramentas certas para corrigirmos esse erro. Porque, é claro, ninguém mais pode tolerar corrupção dentro da política, certo? Bom, então é isso aí, galera. O vídeo fica por aqui. Vou deixar as fontes aqui na descrição. Não esqueça de deixar seu like, de comentar, pode trazer qualquer sugestão e de compartilhar o vídeo. Ah, espera aí, não vai embora. Essa semana eu fechei uma parceria com a Loja Liberdade.
A loja a qual você poderá levar mensagens libertárias para onde quer que você for. E tem camisetas, bonés, blusas, moletons, tudo top de linha. E se você gosta de short short assim como eu, também nós temos essas opções. Veja só que demais. Não deixe de conferir a loja. Confira lá e use até meu cupom de desconto, certo? Valeu!